Falando agora da questão da auditoria do EPGTI, que eu comentei já no slide anterior, a gente está continuando com as auditorias permanentes. Eu, Jorge e Paludetto recebemos os apontamentos que o EPGTI faz e depois isso é apresentado para o Paulo e para o Jairo, né? O diretor lá da MSP, que ele é a nossa ponte aí com a diretoria. Então, de certa forma, a gente está fazendo um trabalho eu diria que uma auditoria interna para se preparar para a auditoria externa no próximo trimestre. Então, a gente não tem como fugir desse tipo de avaliação e isso vai dizer também muito da qualidade sobre o nosso trabalho no que diz respeito à governança e transparência. Então, a gente não tem como fugir disso, tá? Como eu já falei anteriormente também, é importante vocês prestarem atenção porque o mercado está todo trabalhando com esse aspecto de governança e transparência nos processos de TI. Então, o que a gente está passando aqui, muitas empresas também estão passando e muitas, né, por acaso, também já estão muito mais adiantadas que a gente. Tá? Então, isso é uma oportunidade a mais para vocês também se capacitarem nessa questão e se adequarem aos processos que a gente está combinando aqui dentro. Tá? A gente está colocando essas questões como avaliação de desempenho individual. Eu tenho que, inclusive, voltar a fazer as entrevistas pendentes do ano passado e zerar isso antes do próximo ciclo. Pretendo fazer isso agora, esse mês de fevereiro, aí, sem falta. Ver se eu me interno numa sala de reunião e vou fazendo com vocês. As avaliações já foram feitas, só faltou dar o feedback para vocês. Para alguns de vocês, na verdade, né? Para alguns eu cheguei a dar. Tá ok? Então, compromisso, disciplina, organização e essa aderência às questões que a gente está colocando de processos internos, elas são avaliadas individualmente e são critérios de avaliação de desempenho. Como eu já coloquei lá atrás, apontamentos, eles têm que ter uma qualidade de descrição. Isso está sendo muito avaliado mesmo. Já mostrei para vocês exemplos na reunião passada. Então, isso não é aquela lei que não pega, né? Essa é aquela lei, entre aspas, que pega. Então, a gente vai seguir firme aí, com o apoio da EPGTI, fazendo esse acompanhamento com vocês. Como eu já coloquei lá atrás, né? A gente tem que usar os comentários de chamada, isso também é ponto de auditoria. Eu não posso mandar um chamado para a produção ou encerrar um chamado sem aceite do cliente. O cliente também deve me passar os requisitos da demanda pelo chamado, para ficar claro para todo mundo, toda a troca envolvendo esse atendimento, né? Então, por favor, não deixem de também solicitar informações do cliente pelo chamado. É engraçado que essa questão de solicitações a operações, infra, eu também já apresentei anteriormente, mas muitos de vocês ainda tinham dúvidas e não sabiam como fazer, tá? Então, peço, por favor, que eles fiquem atentos a essa orientação de mandar e-mail para cá ou abrir o chamado para infra. O único chamado de infra até então que a gente conhece e abre diretamente para a fila deles é o de deploy, ou emergencial, ou de janela. Qualquer outra necessidade que a gente tenha que pedir à equipe do Jorge, vocês devem fazer o envio por e-mail para o grupo, tá? Responsável, copiando a cal para abrir o chamado. Só isso. E no caso de criação de ambientes, tem que fazer aquele documentozinho de rollout, que qualquer dúvida a gente tem aqui vários exemplos, tal. Isso eu também estou só reforçando aí nesse mês. Uma coisa nova aí que rolou nesses últimos dias, né, no início do mês, atenção redobrada, atenção exponencial para scripts de banco, tá, pessoal? Vocês vão ter que incluir no chamado de deploy resposta para esse tipo de pergunta. Por que fazer um script e não fazer no sistema? Isso tem que estar claro. Tá? Muitas vezes a gente, né, no dia a dia, é óbvio, né? Vocês sabem muito bem, vocês receberam o chamado, vocês muitas vezes têm essa explicação. Por que não faz pelo sistema? Às vezes a gente até induz o usuário a fazer pelo sistema, ele se recusa e tal, beleza. Mas lembra que eu falei de transparência? Então isso tem que estar claro e transparente no chamado que vocês vão abrir de deploy. Então essa pergunta ela tem que estar respondida no chamado. Outra pergunta que a gente tem que ter respondido nos chamados: qual a causa? Eu estou corrigindo algum bug? Tá? É uma correção de efeito colateral de algum bug e tal. O volume de dados torna inviável que o usuário faça alteração.
o usuário não tenha uma tabela uma tabela interna, que o usuário não tem tela para poder alterar, tá? Qual a causa desse script? Isso também tem que ser respondido a partir de agora. E como eu estou passando isso para vocês agora, né, em caráter, digamos, oficial, 100% da descrição do chamado de deploy ele tem que ter essas informações acima. Eu já vim solicitando pontualmente para vocês, então fica aqui essa determinação que a partir do dia 11 de fevereiro todos os chamados têm que ter essas respostas. Eu vou olhar, o Paulo vai olhar, eventualmente na corrida a gente pode acabar ainda aprovando um ou outro sem, mas a gente sabe que se a gente fizer isso, se vocês fizerem isso, a auditoria pode vir pegar. Então a gente também vai ter o EPGTI analisando esses scripts de banco. Por que isso? Porque esse processo vai ser normatizado. Então a área de processos, que responde direto ao Salomão, ela foi incumbida de normatizar as solicitações de script de banco de dados, tá? Então, reparem bem, aqui a gente não está falando nem de auditoria externa, a gente está falando de uma norma que, se a gente deixa de cumprir a norma, a gente está exposto para o nosso compliance aqui internamente. Então, a gente tem que ter muita atenção a partir de agora e já se preparar para, quando chegar a norma, com a definição de como a gente vai fazer, vocês já estarem muito mais, eu diria, compliance e aderentes a essas questões de script de banco, tá?